seja sobre o teu coração neste momento. Eu sou o pastor Jonathan Santos, da comunidade Somos Um em Cristo. Nós estamos começando mais uma escola de maturidade e conhecimento. Lembrando que nós estaremos fazendo muitos vídeos para que a maturidade, o conhecimento da parte de Deus alcance a tua vida. Você que está iniciando uma caminhada com Jesus, você que deseja passar pelas águas e precisa entender o que está fazendo, então por isso você está assistindo esse vídeo, porque você está buscando maturidade, você está buscando conhecimento, e é um enorme prazer. Quero dizer a você, seja muito bem-vindo, que o Espírito Santo de Deus, ele possa levar você a esse crescimento em maturidade e conhecimento de Deus. Nós vamos estar abordando nesses vídeos agora, e você vai estar vendo outros vídeos, nós vamos estar falando sobre o estudo do Nova Criatura, que é o estudo básico aqui da comunidade Somos Um em Cristo, para uma pessoa que acabou de chegar na igreja. Ela não conhece ainda a palavra de Deus, então nós aplicamos esse estudo de maturidade, nós aplicamos esse estudo de nova criatura, porque é isso que nós passamos a nos tornar quando nós recebemos o Senhor como Salvador das nossas vidas. Nós nos tornamos uma nova criatura, porque sabemos que as coisas velhas ficaram para trás. E agora é hora de nós aprendermos com Deus, tá bom? Vamos lá? Essa primeira aula que você vai estar aprendendo aqui junto comigo é o milagre do novo nascimento. O milagre do novo nascimento. É bom que você esteja com as mãos um papel e uma caneta e vai anotando as passagens, os versículos, ou você vai dando pausa aí no vídeo, vai lendo a Bíblia, desde que você entenda o que você está fazendo, tá bom? Nós vamos estar falando então sobre o milagre do novo nascimento. É um milagre. A própria lição já está dizendo que o novo nascimento é algo milagroso. Só Jesus pode proporcionar isso para a vida do homem, trazer o novo nascimento. A Bíblia Sagrada, ela garante que quando você se arrependeu sinceramente dos seus pecados e depositou a sua fé em Jesus Cristo, entregando-lhe o controle total da sua vida, fazendo dele Senhor e Rei, naquele instante você nasceu de novo. Muitas outras coisas maravilhosas aconteceram com você instantaneamente, como por exemplo, é isso que vai acontecendo com nós quando nós reconhecemos o Senhor como nosso Salvador, como nosso Senhor e nosso Rei. Bom, Cristo, ele acabou de entrar na nossa vida. A vida de Deus está agindo dentro de nós. Ela está agindo agora dentro de você. Nós vamos ler essa passagem de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Isso já está acontecendo na tua vida. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você já se tornou agora um novo convertido, está vivendo a experiência do novo nascimento, que é um milagre da parte de Deus na nossa vida. Então esse Jesus que antes batia a porta, agora você abriu a porta. Ele entrou, ele está se assentando com vocês, está podendo preparar para vocês a ceia diária, de tudo aquilo que ele tem para vocês. É uma caminhada com Jesus, e a cada dia esse Jesus que antes estava do lado de fora, agora você deu lugar para ele na tua vida, no teu coração, na tua casa, na tua família, nos seus propósitos, nos seus sonhos, nos seus objetivos pessoais. Ou seja, esse Jesus agora não está do lado de fora da tua vida, agora Jesus, ele está do lado de dentro. Segunda coisa que está acontecendo com você, você se tornou agora um filho de Deus. É isso mesmo. Talvez você fale assim: pastor, eu não era um filho de Deus.
Não. Você, antes de você conhecer esse Jesus, você era uma criatura de Deus, criado por Deus, como tudo aqui é criado por Deus. Tudo que nossos olhos podem ver, tudo é criação de Deus. Mas nos tornamos filhos de Deus a partir do instante que nós nos arrependemos e recebemos a palavra de Deus como regra de fé e passamos a viver diante desse Jesus com um coração determinado, rendido a obedecê-lo. A Bíblia diz em João, capítulo 1, no versículo 12 diz: mas a todos quanto receberam, ao que creem no seu nome, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. Então em João capítulo 1, versículo 12, a Bíblia está dizendo que todos quanto receberam, o próprio Deus deu-lhe o poder deles se tornarem filhos de Deus. Querido, você recebeu Jesus, então alegra, porque a partir desse momento que você já recebeu Jesus na tua vida, você se tornou um filho de Deus. Você saiu da posição de criatura, criado por Deus, mas agora você tem uma nova identidade. Você agora pode ser chamado filho de Deus. Outra coisa que está acontecendo com você, a terceira coisa que está acontecendo com você, que está assistindo esse vídeo e vai passar pelas águas, ou já passou pelas águas e está iniciando o estudo Nova Criatura aqui junto comigo, na igreja. Deus perdoou todos os seus pecados e a sua dívida foi cancelada. É verdade. Quando nós chegamos em Jesus, nós chegamos cheio de pecados, cheio de dívidas no mundo espiritual, porque com as nossas próprias mãos fizemos aquilo que desagradava a Deus. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Como nós vamos resolver esse problema, se o salário do pecado é a morte? Então, a Bíblia diz aqui, no livro de Colossenses, capítulo 1, no versículo 14, a Bíblia diz: em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Nesse Jesus que batia a porta e entrou, nele nós temos a remissão, e nele nós temos também, nele nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. O sangue de Jesus, ele veio para nos remir, ele veio para nos fazer nova criatura. Por isso não fique preocupado com aquilo que você fez lá atrás. Cristo, ele está preocupado com aquilo que você vai viver da agora para frente. O teu passado agora caiu no mar de esquecimento, porque ele já te remiu já. Você é remido e lavado pelo sangue do Cordeiro, o Cordeiro Santo de Deus. Outra coisa que está acontecendo na tua vida, você que está vivendo um novo nascimento, o que é que está acontecendo na tua vida? Você se tornou perfeito em seu espírito. Pastor, é possível a gente se tornar perfeito? Humanamente falando, não, mas no nosso espírito nós nos tornamos perfeitos, porque nós temos um espírito agora, iluminado por Deus, e a justiça de Deus, ela foi imputada a você. O que é essa justiça de Deus? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, a palavra de Deus diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Não é mérito nosso, não é mérito teu. Você agora se tornou uma pessoa justificada por Deus. Deus te olha agora através das feridas de Cristo, através de Jesus. Então, se fosse depender de nós, para nos justificarmos diante de Deus, a fim de ter crédito com Deus, jamais teríamos condições. Porque somente aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele não pecou, ele não errou, ele era Deus,
se assentava no trono de glória, porém não usurpou o ser igual a Deus, mas antes ele veio habitar entre os homens, e ele se fez pecado, para que em nós pudesse ser imputado a justiça de Deus. Você foi justificado por Cristo Jesus, o favor de Deus, a graça de Deus te alcançou. Então, se faz de você justo hoje, é porque não é mérito, mas é sim a graça de Deus na nossa vida, através de Cristo Jesus. Não é porque nós agora merecemos, fizemos o bastante para merecer. Não, nós não merecemos nada, mas Jesus, Ele decidiu te amar da forma que você é. Jesus escolheu te perdoar. Jesus, naquela cruz, Ele te amou primeiro, quando tudo estava destituído da glória de Deus, porque todos os homens quebraram a lei. Pecado é transgressão da lei, e todos nós quebramos a lei, todos nós transgredimos a lei, e o pecado então nos faz separação de Deus. O que é que nos divide do Senhor, nos separa de Deus? Como diz a palavra do Senhor: o pecado, a iniquidade. Mas Cristo, Ele veio e nos trouxe de volta para Deus, não porque merecemos, mas porque agora Ele se tornou mediador entre nós e o nosso Deus. Então, fisicamente, nós, por mais que tentamos, não vamos conseguir chegar à perfeição, mas no Espírito, a justiça de Deus, o favor de Deus, que nos lavou e que fez com que Cristo venha habitar em nós, isso nos faz justo diante de Deus. Porque quando Deus te olha, Ele está olhando, está vendo Cristo em você, e por isso Ele te recebe, e por isso Ele te aceita, não por você mesmo, mas por esse Jesus, que mesmo você sendo falho, pecador, Ele te amou, te lavou, te remiu, e Ele te aceitou e justificou você diante de Deus como teu advogado fiel. Amém? Outra coisa que está acontecendo com você, que é maravilhoso. Quinta coisa que está acontecendo com você, que está recebendo o milagre do novo nascimento. Seu nome, ele foi escrito no livro da vida. Olha que coisa maravilhosa, é verdade. O teu nome, agora, ele está escrito agora no hall, né, do livro mais importante do mundo, né? A calçada das estrelas em Las Vegas não tem nada a ver com o que eu estou te falando, não tem a ver com terra, mas tem a ver com o livro da vida. É o livro que só o Pai tem a chave que pode abrir esse livro. Esse livro está escrito o nome daqueles que hão de morar na eternidade com o Senhor. Isso mesmo. Então, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nos tornamos nova criatura, o nosso nome é escrito pelo próprio Cristo Jesus naquele livro chamado Livro da Vida. Confere comigo, Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, está escrito isso. Capítulo 3, versículo 5, a palavra do Senhor diz: o que vencer será assim, vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Olha que coisa maravilhosa. É fato que todo aquele que nega a Cristo será negado diante do Pai. Você já pensou nisso? Muitos querem entrar no reino dos céus, mas se o nome não estiver no livro da vida, não há quem faça você entrar no reino dos céus. Mas, querido, essa oportunidade que nós estamos recebendo hoje, essa experiência que você está vivendo agora, está fazendo com que o teu nome esteja escrito no livro da vida. Olha que coisa maravilhosa. Pode ter certeza que quando você estiver diante do Senhor, teu nome vai estar escrito lá, porque o próprio Jesus garante que quem estiver com o nome no livro entrará na cidade celestial, na Nova Jerusalém, pelas portas,
e será recebido diante dos anjos de Deus como testemunho. E é milhares de anjos. Amém? Outra coisa que está acontecendo com você, que está vivendo a experiência de nova criatura, está chegando agora nos caminhos do Senhor. Você ganhou uma nova natureza. É verdade. Quando nós viemos para Jesus, nós deixamos para trás toda a velharia do velho homem. Essa mudança, essa transformação de caráter vai sendo transformado dia após dia. Talvez você está chegando agora e percebe que há muita coisa ainda que tem que mudar na tua vida. É verdade. Por quê? Porque 30% do teu caráter que há em você é biológico. E 70% do teu caráter foi construído na sociedade, na vida inata que você teve lá fora, as informações que recebeu na sociedade onde você conviveu, no ambiente familiar onde você viveu, nos trabalhos que você já trabalhou, as faculdades que você fez, as escolas, os estudos, tudo que você já absorveu durante a tua vida, isso construiu o teu caráter. Agora você está se tornando uma nova criatura. Deus está te dando uma nova natureza agora. Se você era uma pessoa estourada, não tinha o controle, não tinha domínio próprio, agora você tem ferramentas em Deus poderosas para poder vencer a velha natureza e deixar com que Jesus, através do Espírito Santo, Ele molda o teu caráter e dê a possibilidade de você usufruir de uma nova natureza interior, um coração bom, uma alma boa. Ou seja, todo ser humano tem algo brilhante dentro dele, tem algo espetacular, tem algo de luz, algo bom de Deus dentro dele. Mas muitas das vezes, a natureza que foi desenvolvida nesse mundo, nas práticas que nós praticamos nesse mundo, nos caminhos que nós trilhamos neste mundo, não deixou com que todo esse ser humano maravilhoso que Deus criou não pudesse ser colocado para fora. Mas agora você está recebendo uma grande oportunidade de deixar essa natureza de Deus, a cultura de Deus, ser predominante em você. E a cultura que você viveu no mundo, ela vai morrendo aos poucos. E a cultura de Deus, a nova natureza, ela vai sobressair e o nome de Jesus vai ser glorificado, ao ponto das pessoas olharem para você e talvez você já esteja vivendo essas experiências. Talvez as pessoas na tua casa estão dizendo: como você está diferente. Talvez lá no seu trabalho as pessoas estão dizendo para você: olha, você está mudando, hein? Está diferente. Não é? Sabe o que está acontecendo? Tem uma nova natureza vindo aí, está nascendo. Deixa brilhar, deixa transbordar, tá bom? Porque é presente de Deus para você, amado irmão. Outra coisa, oitavo ponto, no sétimo ponto, que está acontecendo com você, que eu quero citar aqui, você recebeu de graça o direito de viver eternamente com Deus. É isso mesmo. A Bíblia diz que aqui em João, no capítulo 3, versículo 36, João 3,36, a Bíblia diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Para nós que cremos, para você agora que também está vivendo essa vida de crer em Jesus, então você tem vida eterna. A vida eterna não são para todos. O único que sustenta e garante a vida eterna é Cristo. É a palavra de Deus que está dizendo. Nós acabamos de ler: quem crê no Filho tem a vida eterna. Então, amado, alegra-te, porque nós estamos com uma vida para a eternidade com Jesus. Isso é maravilhoso. Aquele que crê em Jesus vai muito além de simplesmente receber as bênçãos de Jesus terrena e de viver alguns livramentos, alguns milagres, de poder contar alguns testemunhos que tivemos na igreja e Jesus nos abençoou. Não.
é muito mais além do que isso. Crer em Jesus te dá garantia de vida eterna. De vida eterna. Outra coisa que deve estar acontecendo com você e que tem que acontecer com você, que a Bíblia diz, e se não aconteceu ainda, pode ter certeza, vai acontecer, porque a promessa dele para todos aqueles que creem em Jesus e que estão vivendo a experiência do novo nascimento e que está se tornando agora e se tornou uma nova criatura. A Bíblia diz que você foi selado com o Espírito Santo de Deus. A partir do momento que você recebe Jesus, isso é fato e já se tem evidência que há em você a manifestação do Espírito Santo de Deus. A Bíblia, ela diz, aqui no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 13, a Bíblia diz, no qual também vós tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Pastor, mas eu ainda não falei em línguas estranhas, eu ainda não falei em variedade de línguas, eu ainda não tive alguns moveres na minha vida, eu ainda não tive caído no Espírito. Querido, se você se arrependeu de todo o seu coração, se você recebeu Jesus, a Bíblia diz, aquele que nos convence do pecado é o Espírito Santo de Deus. Então, se nós nos arrependemos, é porque o Espírito Santo teve acesso em nós e nos convenceu que nós éramos pecadores e nós então nos arrependemos, porque fomos convencidos pelo Espírito Santo de Deus. Você já tem o Espírito Santo do Senhor na tua vida, a partir do momento que você já se arrependeu. Agora, consequência disso é os enchimentos do Espírito e os dons espirituais que Ele vai começar a derramar na tua vida a partir dessa caminhada sua com Jesus. Eu, por exemplo, eu recebi o dom de ser preenchido e os dons de falar em línguas e algumas experiências, né, na vida com Deus, bem antes de passar pelo batismo. Tamanha foi a minha entrega e eu busquei muito por isso. Mas há pessoas que elas antes recebem o arrependimento por convencimento do Espírito Santo sobre os seus pecados. Ela já tem o Espírito Santo de Deus e logo ela batiza nas águas, como você talvez está se preparando para batizar, ou já batizou e ainda não teve falar em línguas, os enchimentos do Espírito, ou seja, a manifestação dos dons do Espírito na tua vida, para trazer maior evidência ainda do Espírito Santo e você dar testemunho das maravilhas do Senhor. Talvez isso vai acontecer agora, após o batismo, na medida que você for buscando e for se entregando. Então não há uma regra para isso. O Espírito Santo de Deus, Ele não traz uma regra, um fundamento para que seja antes ou depois. Por quê? Porque a partir do momento que você se arrependeu, isso significa que já tem o selo do Espírito Santo em você. Amém? Já tem, nós lemos aqui nas Sagradas Escrituras, como diz o texto, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Aqui o texto não está falando do falar em línguas, não está falando do dom de línguas, mas aqui o texto está apenas apresentando o fato de você ter recebido o evangelho da vossa salvação, que você então se arrependeu e creu nele. Amém? Agora, o milagre do novo nascimento ocorre em nosso espírito, mesmo que a pessoa continue com a mesma aparência física e os mesmos pensamentos, ela já é uma nova criatura. Assim como um bebê nasce e cresce, também agora só falta você agora crescer espiritualmente
para poder experimentar sucesso e êxito em tudo. Em tudo. A Bíblia diz, aqui no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 13, nós vamos ler até o 15, a palavra de Deus diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos, inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A maturidade e o crescimento vem com o tempo. A Bíblia está dizendo, até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que a Bíblia está dizendo? Até que nós nos pareçamos completamente com Cristo Jesus. Há uma caminhada individual de cada cristão, de cada filho de Deus. A vontade de Deus é que todos os seus filhos pareçam-se com a pessoa de Jesus Cristo, sejamos iguais a Jesus Cristo. Só que para isso, muitas das vezes, travamos algumas dificuldades no meio do caminho, como uma criança. Nós lemos aqui agora há pouco no texto, do estudo, assim como uma criança ela nasce, mas o fato dela ter nascido não significa que ela não vai tropeçar, porque agora ela vai ter que aprender a andar, ela vai ter que crescer. Assim o novo convertido, aquele que nasceu de novo, ele tem o processo de alcançar a maturidade. Ele tem o processo agora de, como uma criança espiritual, de aprender a dar seus primeiros passos. E muitas das vezes ela vai ter algumas quedas. Muitas das vezes ela não vai conseguir algumas coisas sozinha. E ela vai precisar de um pai espiritual, de uma mãe espiritual para conduzir. Você que talvez está me assistindo, talvez você esteja hoje caminhando já sobre uma paternidade. Tem um pai espiritual com você, uma mãe. O processo é mais rápido quando uma mãe cuida bem, quando um pai cuida bem. Mas se de repente você está assistindo esse vídeo, esse estudo aqui, participando comigo, você não tem um pai espiritual próximo, uma mãe espiritual, então você deve se dirigir ao pastor para que seja providenciado um pai espiritual, uma mãe espiritual, porque agora você é um novo nascido, ou seja, você nasceu de novo, você é uma criança espiritual, vai precisar de um mentor, de alguém que te ajude, alguém que te conduza. Então o processo de maturidade e crescimento vai ser muito mais rápido, tá bom? E 2 importantes segredos para você crescer espiritualmente, além desse que eu te falei, da paternidade. Os segredos principais para o crescimento são amor e fé. O amor e a fé verdadeiros vêm por 2 passos que você decide tomar. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Aqui em Romanos, capítulo 10, versos 17, a palavra de Deus diz: logo a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então o teu crescimento espiritual agora depende de você ouvir muito a palavra de Deus, querido. O falar sempre vai ser prata, e o ouvir sempre vai ser ouro. Esteja pronto a ouvir. Ouve o teu pastor, ouve os seus líderes, ouve aqueles que participaram desse processo, que você foi gerado uma nova criatura e agora uma pessoa nascida de Deus. Ouve, sempre tenha ouvidos atentos nos cultos, nas escolas dominical, nas escolas de maturidade, nas escolas de sabedoria, qual seja o nome que a igreja esteja dando para o ensino, ou para os intensivos,
ou para os congressos, seminários, para os cultos de crescimento espiritual, você deve, com muita sede, precisão e esforço e dedicação, tentar participar de todos, não ficar de fora, porque assim como uma criança precisa do leite materno para ela desenvolver, precisa dos cuidados especiais, a palavra de Deus é o teu leite materno, e você não pode se alimentar apenas um pouco, você precisa na medida certa, tá bom? O bastante que leve você a crescer e se tornar um cristão forte, um cristão que acabou de se converter, mas não vai ficar estagnado, não vai ficar como água morna, parado, né? Apenas numa situação ali de sem viver experiências, sem contar história com Jesus, sem deixar com que Cristo te leve ao lugar que Ele te chamou para você estar. Talvez você está começando agora a um lugar que Jesus te chamou para você estar. É o centro da vontade dele. Então não pare aonde você já chegou. As águas não é o final do estágio de uma vida cristã. As águas é apenas o começo de uma história, é apenas um registro público, mas há muito mais de Jesus para você. Então, outro ponto que te leva você a crescer espiritualmente é a prática da palavra de Deus. Nós ouvimos agora que nós devemos ouvir a palavra, dar ouvidos, mas entendendo ela, aprendendo ela, então se deve praticar, deve se exercer e fazer o exercício da prática da palavra do Senhor todos os dias. E aí é uma dedicação, e essa parte é nossa, essa parte, essa responsabilidade, isso Deus entregou para nós. Amados, tem uma coisa que Deus acredita em nós, é a nossa capacidade de raciocínio. Então Ele faz a parte dele. O que Ele já está fazendo é maravilhoso. Ele já fez o que precisava ser feito. Agora Ele está dando a oportunidade de você fazer a tua parte, de ouvir, de crer e de praticar. Aqui na palavra de Deus, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22, a Bíblia diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A palavra de Deus está dizendo que nós devemos ser cumpridores, porque se nós somos somente ouvintes e não praticantes, então vamos estar enganando a nós mesmos, e Deus não quer isso para nós. Então nós devemos ser ouvintes e não nos tornar ouvintes esquecidos. Mas a palavra de Deus, ela deve ter um lugar no nosso coração. Ela deve estar no centro do nosso coração como o bem mais precioso. E a palavra de Deus deve estar cravada em nossos corações, cravada na nossa alma. E nós devemos praticá-la, viver a prática da fé, a prática da palavra. A palavra de Deus agora se torna nossa regra de fé. Ela se torna agora o nosso condutor, a nossa melhor amiga. A palavra de Deus, ela passa a ser agora o nosso farol, nos dando direção para tudo aquilo que nós precisamos. Não tem nada que a palavra de Deus não possa te responder. Não tem nada que a palavra de Deus não possa te ensinar. Tudo que você precisa, você vai encontrar na palavra do Senhor, pode ter certeza disso. Mas, se desde agora você decidir ser um cristão que vai viver um avivamento poderoso com o Senhor, então comece praticando, apela pela prática. E se você enfrentar algumas barreiras, algumas oposições por praticar a palavra de Deus, alegre-te em teu coração, porque Jesus um dia praticou a vontade de Deus e recebeu algumas perseguições, foi afligido, e talvez isso vai acontecer com você. Alegre-te. O Senhor Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, Ele nos garantiu que nós também venceremos, tá bom? Mas pratica a palavra de Deus. A palavra de Deus lhe dará conhecimento completo de quem você é, e de tudo que você já tem, e de tudo que você pode fazer em Cristo Jesus, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós
para com Cristo, Deus está morando dentro de você. Portanto, recursos sem limites estão à sua disposição. Olha só, a palavra de Deus, ela tem recurso bastante, está tudo à nossa disposição para que nós vivamos a plenitude do conhecimento de Cristo. Querido, quando nós começamos a viver a plenitude da vida cristã, olha, amado, não há nada que se compara a isso. Em Filemão capítulo 1, versículo 6 diz: para que a comunicação da tua fé se torne eficaz, no pleno conhecimento de todo o bem que em nós há para com Cristo. A comunicação da fé, quando você se torna eficaz na prática da fé, amado, você então vai romper e vai chegar a lugares que muitos cristãos que não têm praticado não estão chegando. Você vai começar a descobrir que viver para Deus é a coisa mais incrível que o ser humano pode viver. Há muita coisa boa em Deus, mas você deve buscar essa eficácia. Você deve ser eficaz, você deve ir mais fundo, ir mais além. Não faça somente aquilo que te pede, faça muito mais do que isso, seja um servo bom. A palavra de Deus, Deus está morando dentro de nós, portanto, recursos sem limites estão à sua disposição. Pela sua fé no sangue de Jesus, você agora é justiça de Deus, completo e aperfeiçoado de uma vez para sempre. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, a Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Em Jesus nós nos tornamos justiça de Deus, porque assim como Adão pecou e fez com que o homem se afastasse de Deus, o homem se afastou de Deus, o homem saiu da presença de Deus, mas Jesus, Ele nos justificou e nos trouxe de volta para Ele, na presença dEle. Colossenses capítulo 2, versículo 10, a Bíblia diz: e tendes a vossa plenitude nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. E tendes a vossa plenitude nele. O que é isso? Seja bem plantado em Jesus. Tudo que você for viver agora, faça tudo com objetivo só: glorificar o nome de Jesus. Sua plenitude seja Ele. Tudo na tua vida, coloque Jesus como a pedra fundamental. Coloca Jesus agora como cabeça da tua vida, como rei. O governo dele seja sobre você, o reino dele agora é sobre você, e também as promessas do teu reino, que ele é fiel e justo para cumprir e para poder fazer com que cada uma, vírgula por vírgula, se cumpra na tua vida. Hebreus capítulo 10, versículo 14 diz: pois uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. Ou seja, Jesus, Ele foi o sacrifício, Ele foi a oferta perfeita para que eu e você pudéssemos hoje ter a oportunidade de viver e nos achegar a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1 ao 2 diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Pois o salário do pecado era a morte, mas agora nenhuma condenação há para nós, para você, para todo aquele que está em Cristo Jesus. Não há condenação mais. O teu passado, ele foi perdoado, foi justificado. O sangue de Jesus te purificou, querido. Agora basta você viver e usufruir dessa benevolência que é a vida nascida em Deus. Você é um nascido de novo. Tome posse disso, viva isso para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Foi um prazer poder estar com você. Eu espero você na próxima aula. E na próxima aula nós vamos estar falando de hábitos para se tornar um cristão forte.
Se de repente você está chegando agora nesse vídeo e não tem a nossa playlist ainda, olha aqui em cima e você pode acessar a nossa playlist e logo já ir para o estudo apto para se tornar um cristão forte. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Um forte abraço.